minha gente! Sejam muito bem-vindos ao podcast Conjadem. Hoje a gente tem muito assunto para tratar por aqui, gente. Estamos aqui com convidados muito especial, nível master, viu? Olha aqui quem tá aqui, o meu pastor presidente, pastor José Pedro Teixeira. Gente, presidente da Conemad, presidente do Campo Caderne, presidente do Campo Cadesc. Gente, olha o nível. E a pastora, a esposa dele, pastora Edna, é uma honra muito grande. Eu fico até nervosa, estava falando aqui, de vocês estarem aqui. E vamos sugar tudo de vocês. Quero perguntar muita coisa, viu? O pastor Yuri, que todos já conhecem, também estar aqui. Vamos fazer ele dizer aquele segredo que vocês estão me perguntando todo pré-congresso que eu vou. Pois é, ele vai contar tudinho aqui para vocês e a gente vai começar agora a entender um pouco mais sobre o Conjadem. E esse ano, 2024, promete, Deus tem algo especial para os nossos corações. Então, vamos embora? Bora. Vamos lá, pastor Yuri. Quem ainda não conhece, não sabe o que é o Conjadem, a gente publica muita coisa, mas quem não conhece nada, o que é o Conjadem? O Conjadem, na verdade, nada mais é que o Congresso Mundial de Jovens e Adolescentes das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, que hoje aqui no estado é o maior congresso de jovens do nosso ministério, não é? Então, assim, essas últimas edições cada vez mais crescentes. Antes ele era chamado 1+10. Aí logo mais o pastor vai dar mais detalhes, né, sobre essa transição, um pouco mais. O pastor vai falar um pouco mais. Pois é, e é algo poderoso, já participei algumas vezes e é muito, muito de Deus, pastora. Pastor Zé Pedro, quantas edições o Conjadem já teve durante esses anos aqui no Rio Grande do Norte? 7. 7 edições? 7 edições, é. E essa eu já estou sentindo, já estou pressentindo que será a melhor. Ô, glória, e eu vou estar lá, ó, adorando a Jesus, eu não perco por nada, pastor. Deixa eu te perguntar, pastor Yuri. Tiveram muitos momentos marcantes. O ano passado foi um deles, assim, que a gente vivenciou muitas coisas com os jovens. Mas o que mais lhe marcou no Conjadem? Bom, assim que o pastor, né, fez a confiança, né, fez o convite para estar no Conjadem, uma coisa que tem marcado, realmente foi a unidade do nosso ministério. Para onde eu vou, cada presidente de campo, a cada líder de congregação, aonde eu tenho chegado, eu vejo a portas abertas, né? Aquela unidade que é justamente um dos nossos pilares do nosso ministério, né? Que é a unidade. Então, realmente eu tenho vivenciado isso, né? Debaixo da bênção do nosso pastor. E eles se esforçam muito. O ano passado a gente criou um grupo, pastor, para unir mesmo os campos, né? Os jovens do campo Caderne, os jovens do campo Canguaretama, todos os campos juntos. E a gente conversando e eles foram mostrando como é que eles estavam fazendo para poder estar no Conjadem, porque a gente sabe que é um custo alto. Mas eles sabem que é um momento tão especial para a vida deles, que teve um pastor que ele não tinha emprego e ele teve que ir para a praia, ele subia em cima do coqueiro, pegava o coco, furava ele mesmo, ia vender. E ele conseguiu pagar o transporte, conseguiu pagar a alimentação e a entrada do Congresso. Então, assim, os jovens realmente apostam e crê muito que Deus tem algo muito grande. Só que a gente está tendo umas perguntas o ano inteiro, pastora, sobre quem é os pregadores, quem é os cantores. Eles se importam muito que é um nome famoso, quantos seguidores tem. De verdade, a primeira pergunta que eles fazem é quem é que vai pregar, porque a gente quer aquele nome. O que a senhora acha disso? Brenda, deixa eu falar. Brenda, para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, falando para o Conjadem, né? Falar para jovem é muito importante, eu valorizo muito, porque na verdade todos nós já passamos por aí, né? Então, eu acho importante a participação dos jovens.
E nós que estamos sempre acompanhando, né, o trabalho deles, e uma coisa que eu me empolgo no trabalho, eu acho que todos os trabalhos na igreja, uma coisa que me empolga é a empolgação dos departamentos. Tanto crianças, jovens, adolescentes, como até da CIB. Então, isso para mim é muito importante. E você falando aí dos jovens, como eles fazem, às vezes, um sacrifício para estar nesse trabalho. É porque eles se sentem bem. E uma coisa boa que eu percebo é que a igreja transmite para eles essa confiança, coisa que muitas vezes eles não encontram na escola, às vezes nem na família, mas eles conseguem ter um bom relacionamento na igreja e nós vemos realmente o trabalhar de Deus, o Espírito Santo trabalha na vida desses jovens. Quantos jovens nós conhecemos que começou no Conjadem que hoje já são pastores? É verdade. Então, você vê a importância do trabalho, do mover de Deus na vida desses jovens. Então, é muito importante o apoio aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, porque o mundo está aí oferecendo muitas coisas e, por isso, a igreja tem que oferecer o melhor. E o melhor para eles é Jesus. E o que a gente precisa também, né, pastora, falar para os jovens e fazer com que eles entendam Sim. que Deus tem algo muito grande na vida deles lá. Mas não é através de pregador, não é somente através de cantor, né? Assim, é da própria vida deles e do exemplo que ele tem nas suas próprias igrejas, nos seus campos, são referências para eles. Então, eu falo, quando eu faço um congresso, qualquer evento que eu faço, às vezes vem uma criança que chega para mim e fala, ai, pastora, quando eu crescer, quero ser igual a senhora. Eu também. Então, isso me traz maior preocupação, porque isso fala para mim mesmo, olha, você precisa ter cuidado, vigia, porque você tem um grupo aí, uma caravana aí que quer te seguir pelos bons exemplos. Então, isso é muito importante para os nossos jovens, que às vezes é até no trabalho, e às vezes o ambiente não é um ambiente tão propício para eles. Exatamente. Então, eles têm que ter, como é o tema de vocês, nós vamos estar falando, propósito. Se eles não tiverem o propósito de ficarem firmes com Jesus, muitas coisas desviam eles. Então, minha mensagem sempre para os jovens, permaneçam firmes no propósito, porque nós temos um alvo, um lugar para chegar, e esse lugar é o céu. A glória a Deus. E minha pastora é demais, né? Meu Deus, como ela fala linda. Quando tu crescer, que vai ser assim. Todinha, igualzinha. Olha, pastor Yuri, deixa eu te perguntar. E os critérios desse ano para fazer o convite para esses pregadores, esses cantores? Qual foi o que o senhor sentiu assim para poder chamá-los? Primeiramente, né, eu sempre pergunto ao nosso pastor, nossa pastora, pastor André, quem está mais próximo também. Eu gosto de pegar algumas opiniões, ver a linha que a gente vai buscar naquele ano, né? Primeiramente, apresentar a Deus, né? Em oração, tá sempre orando para realmente a direção vir dele, né? E depois você começa a mexer no Instagram, né? Perguntar, e aí, jovem, o que é que vocês querem para esse ano? Quem vocês querem conhecer? Quem vocês querem ouvir pregar no nosso congresso? E eles vão ali, né? Indicando, falando alguns nomes. Mas a gente fica preocupado que normalmente nomes que aparecem são normalmente nomes que estão na mídia, né? Uhum. E esses nomes não são tão fáceis de chegar até aqui, que muitas das vezes eles fazem agenda de um ano para o outro, e assim, por N motivos, né? E a gente fica com a vontade, né? Mas sabendo que o dono da obra é Deus, né? Que ele vai mandar a pessoa certa para falar, né? Aí a gente começa a lançar os convites. Antes de qualquer convite, eu consulto o pastor, esse nome, aquele nome. Quando o pastor autoriza, que a gente realiza o convite. Uma coisa interessante que eu vi, eu já não vou falar qual congresso, né? Não vou falar nomes, mas uma coisa que eu sempre converso com quem está perto de mim, né? Muitas das vezes, Deus quer falar através do anônimo. Eu já vi isso por mais de uma vez acontecer. Eu já fui num grande congresso, a qual eu cheguei lá, já tinha um cantor convidado, né? Uma situação lá. E a pessoa que brilhou naquele dia foi a pessoa qual o pastor chamou. Vem aqui louvar um hino. A pessoa foi lá em cima, a igreja pegou fogo, foi um mover de Deus incrível. Outra experiência como essa também foi na pregação. Fizemos um evento no período de carnaval, o pastor André vai lembrar,
E tinha alguns nomes bem conhecidos nesse período. E o nome assim que Deus fechou com chave de ouro foi uma prata da casa. Não é? Então, assim, quando Deus quer falar, ele não tem exatamente a pessoa, tem que ser só realmente a ferramenta para deixar Deus falar. Então, assim, as pessoas que vão estar esse ano são pessoas escolhidas por ele e aprovadas pelo nosso pastor. E foi mesmo, viu? Foi escolhida por ele. Então, um aviso para vocês que estão assistindo. Não é o pregador, não é o cantor, não é número de seguidores, é o Senhor quem vai fazer naquele lugar. É, A desse gente tem jeito. que desvincular, pastora, isso. A pregação do famoso Exato. para a palavra de Deus. Na verdade, a gente tem que focar na palavra e no mover do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Porque não é o preletor que transforma, não é o preletor que salva, mas sim o Espírito Santo. Exatamente. É a palavra, e a palavra, como o nosso pastor diz, a palavra é de Deus. Exatamente. Então, ela sempre encontra um alvo, ela sempre encontra um coração aberto para receber. Exatamente. E esse ano o tema é um tema muito forte, propósito. Aí, a frase, só vive o propósito quem suporta o processo. Olha que forte. Às vezes, quando a gente pensa em processo, já pensa logo em correr. Mas, pastor, como foi esse tema? O que foi usado para o senhor escolher esse tema? Olha, o tema do ano passado já foi um tema bem... Perseverar. Perseverar. E foi um tema que a gente foi provado até os últimos instantes. Teve que realmente perseverar. Eu disse, Senhor, esse ano o Senhor mostra um tema mais tranquilo, né? Um tema mais light, que a gente não seja tão provado sobre aquilo ali. Mas Deus tem a forma dele trabalhar. Como ensina nossos pastores, temos que estar prontos, né? Para o que Deus vai falar. Foi quando o pastor começou a pregar, até quando eu estava comentando com ele esses dias, falar sobre sobre José. Falou muito sobre José. Aí logo em seguida, eu pedindo confirmação, a gente foi a um congresso, a qual a pregação também foi sobre José. Logo em seguida, pouco tempo depois, a gente viu um vídeo, a gente pesquisando, justamente para algo relacionado ao congresso, a gente viu um vídeo da pastora falando sobre o propósito. Então, Deus vai direcionando, né? Aquilo que ele quer falar para a sua igreja. Combinou direitinho. Foi combinando, digo, não, Deus... Foi mesmo, viu, E aonde a gente chegava, os congressos que a gente visitou, Deus só fazia confirmar. Então, estamos aí com o tema este ano, propósito, né? E para alcançarmos o propósito, né, pastor de Deus, a gente tem um processo que muitas das vezes Deus não revela. Porque se ele revelar, às vezes, muitas das vezes a gente não quer dar o primeiro passo, nem quer caminhar, desiste. Então, a gente vai alcançar o propósito. Mas no meio vai ter o processo que Deus está nos preparando para chegarmos lá. É desse jeito, né, pastor Zé Pedro? O senhor que tem como é que fala? Uma experiência de vida tão grande, nos fale um pouco também sobre processos para alcançar. Então, Bruna, Brenda, então, a verdade, e merece a gente fazer um comentário da ideia de criação do Conjadem. O Conjadem foi a ideia lançada pelo nosso bispo Primaz. Ele vê a necessidade dos jovens se relacionarem em encontros que pudessem estudar a Bíblia e aprender mais sobre o Evangelho. Então, ele teve essa brilhante ideia, eu já falei no outro momento sobre isso, de criar o Conjadem. Porque ativar a mente dos jovens para a evangelização. Então, começou com a ideia de dar ênfase ao Rio de Janeiro e depois seguido logo todo o Brasil. E hoje ele se tornou um congresso mundial de jovens. Então, a gente pensa no pregador, pensa no cantor, mas, na verdade, o resultado maior está nesse relacionamento de jovem, que vai perenizar os encontros de forma que possam transmitir a ele o conhecimento e eles serem úteis para o Evangelho e para as igrejas. Não é?
Então, quando você é chamada para um trabalho na igreja, aí você vai com um certo propósito. Tem um certo propósito. E depois o processo até chegar lá, aí vai muito a sua fé, a sua convicção, esse relacionamento, a permanência na igreja. Ouvi, como vocês contam sempre aí, que de alguma forma já ouviram de mim. Então vale até falar do pastor José Pedro. Eu sou uma pessoa que sou criado na igreja. Eu vou dizer que vocês vão dizer logo, não parece, mas eu tenho 80 anos de idade. Nunca estive afastado da igreja. Eu sempre amei muito a igreja. Não tinha esse privilégio, não tinha nem culto na época, de mocidade, adolescente. Isso não existia. Não existia o departamento. Você não quer saber como isso trouxe uma grandeza para a nossa igreja. A criação do trabalho de adolescentes, de jovens. Os departamentos preencheram uma lacuna que não existia. O pastor, no passado, ele quase tinha que fazer tudo sozinho. Hoje, com essa criação de departamento, o trabalho de jovens, na verdade, criou uma ideia de participação nos trabalhos. Isso fez a igreja crescer muito e tem crescido. Então, essa é a última criação do bispo, nosso bispo primaz, bispo Dr. Manuel Ferreira. Ele entendia que os jovens precisavam estar mais juntos, mais presentes aos trabalhos da igreja e também pensando no futuro. Se uma igreja não prepara uma sucessão, ela está fadada a reduzir toda a possibilidade de crescimento. Então ele pensou, se eu preparo os jovens, a igreja terá sempre bons obreiros. Agora, o processo, eu estive falando recente sobre o processo para chegar até lá, não é? Aí eu contei a história de José. Mas imagina a história de Davi, do jovem Davi com 17 anos, na primeira unção de rei. Como ele teve que vencer esse processo sem ter uma boa escola. Ele era pastor de ovelhas no campo. Então, Deus desperta sempre alguém trazendo um caminho, apontando um alvo. Então, é isso que eu poderia falar agora, que me toca bastante. A ideia é brilhante. Deus desperta sempre alguém para apontar um alvo. O caminho. Meu E você vai atingir o alvo. E o Conjadem, na verdade, né? Eu vejo sempre o bispo Abner, ele até faz umas brincadeiras. Irmãos, esse encontro de jovens que nós fazemos é para eles aprenderem, mas também é para namorar. Quem sabe se não arruma um casamento. Mas não conheceu, né? Às vezes ele fala isso. E é verdade, às vezes o jovem está numa cidade mais pro interior, vem pro Conjadem, conhece alguém interessante, uma menina de Deus, a menina conhece um rapaz de Deus, e caso dá certo. Também tem esse propósito. Isso não é propósito? Ele até se expõe dizendo o seguinte: eu encontrei a minha esposa, a Marvi, num desses encontros aí da igreja, festividade da igreja. Então, acho que, na verdade, esses encontros jovens ele tem várias finalidades, mas que todos venham com um bom propósito, né? Isso. E passe por um processo assim. Era só o que os jovens queriam ouvir agora. A senhora deu uma boa confirmação. Mas é namorar com responsabilidade, com propósito. Pastora, esse período, né, de Conjadem, todo ano tinha um pedido de noivado lá. Pedido de casamento, na verdade, né? Muito bacana. Aí o que a gente fez, pastor? O povo está se encontrando tanto no Conjadem que está ficando mais de um. Se a gente for dar a oportunidade agora, vai ser a tarde de pedido. Eu vou contar uma experiência para vocês agora, que a gente passou nesse voo, quando a gente veio aqui para Natal. Agora, se levantou um rapaz simpático, forte,
Ele disse, pessoal, no microfone do avião, pessoal, eu queria colocar uma situação. Eu sou um jovem apaixonado. Eu queria que vocês me ouvissem, que eu quero pedir em casamento. Aí deu o nome da moça, né? Deu o nome da moça e chama-se aqui para que eu quero casar com ela. Já levou aliança. Tão apaixonado. Já tinha que estou. propósito. Um avião. Isso é Aí, uma foto. no avião agora, uma coisa interessante. Aí trouxeram a moça lá na frente, ele se ajoelhou, abriu a aliança, está tudo arrumadinho lá. Fez o pedido no avião. Daqui um pouco, até umas coisas curiosas que a gente deve conhecer, vão estar casando no avião, porque o piloto é como pastor, ele tem legitimidade de oficiar o casamento, mesmo no voo, e tem validade de lei. É mesmo. Depois é só homologar nós perguntamos. em cartório e tem validade. Olha a coisa. Eu quero ver jovem casando no Conjadém. Agora está começando o namoro, né? Daqui um pouco noivado. né? E vamos chegar a ter casamento do Conjadém no próprio Congresso do Conjadém. Tô de olho em vocês. Tô de olho, porque nos grupos é só o que a gente conversa com os meninos. Mas Puxa, eu puxo Mas a de gente volta. pode fazer o seguinte: se todo mundo quiser casar no Conjadém, a gente faz o casamento coletivo. Pronto. Ah, Porque uma oportunidade para cada um que quer casar, gente. Não, a programação não. tava bem arrochada. Mas, Brenda, aqui, né? Até externar também o que os nossos pastores nos proporcionam. Desde o início, desde quando eu assumi, foi de forma... Estava terminando o mandato de uma outra pessoa, quando o pastor indicou, e desde o início o pastor sempre deu aquela força, jovem. Ele falou aí a idade dele, mas não aparenta só no físico, não aparenta até na mente, né? No trabalho de jovens que ele confia tanto. Aonde a gente vai, assim, onde eu passo, pastor, isso aqui... Pronto, a vigília foi assim, no primeiro congresso a gente fazer num outro espaço, de um outro hotel que era menor. Ele disse, não, vai lotar, pode pegar o hotel maior. Eu disse, pastor, mas o hotel é mais caro, mas disse, não tenha medo. E ali lotou em 3 dias. Em 3 dias, quando ele disse que ia se encerrar as inscrições, lotou. O ano passado, lotou em 1 mês antes. E ele já está direcionando, ó, vai vir mais gente por aí, traga para a catedral. Eu digo, então, vamos direcionar para a catedral. E ele sempre faz aquilo para tornar mais confortável a ida dos jovens bater ali. O que ele quer proporcionar mesmo é justamente o que o pastor falou aqui, essa unidade, essa integração com a juventude. Porque é ali onde eles casam, onde eles se conhecem, onde vai sair os futuros missionários, onde vai sair obreiros, os futuros pastores, dirigentes. obreiros. Então, esse momento é um momento ímpar, a qual eles têm investido tanto. E que todos, Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado pela sua observação, mas, na verdade, eu acredito sempre no futuro grande, em tudo. Eu penso o seguinte, alguém me critica por eu estar realizando grandes obras, vamos mudar um pouco o tom, como o caso da construção da nossa igreja, onde deverá acontecer o Conjadém, não é? Por que uma obra tão grande? Eu respondo logo em seguida o seguinte, é porque nós temos um Deus muito grande. Então, pensar em coisas grandes, ele é grande. Você não pode limitar a grandiosidade de Deus nos seus atos. Tem que acreditar que ele é grande e as coisas com ele se tornam grandes. Pastor... Estou mostrando aí o projeto, olha só. Ela está nessa condição. Hoje, olha só, aqui, curiosamente, não sei se vai apresentar, mas ali está a escadaria na fachada principal da igreja, onde deverá estar acontecendo esse Conjadém, e 30% mais ou menos da fachada é rampa, que eu estive lá hoje vendo. Então, aqui tem a parte de degraus, que vai em 70% da fachada principal, que tem 36 metros de largura
É um templo grande que vai, quando tiver a galeria, nessa primeira fase, a gente já coloca cerca de 3.000 pessoas lá. Quando tiver tudo pronto, vai chegar uns 5.000 pessoas, ou um pouco mais, que é a colocação da galeria. A engenheira do projeto está Que aqui. está aqui. Nos bastidores. Nos bastidores. E se ela tiver alguma observação, ali será o púlpito, ali cabe 300 pessoas. Ao lado, o tanque batismal. Então, você veja, é um novo conceito em construção de templo. É um modelo teatro. Então, eu tenho muito interesse de fazer um movimento, especialmente de jovem, nesse local. Porque eles vão conhecer um novo modelo de construção de templo, ou melhor, um novo conceito em construção de templos. E que facilita, nunca as pessoas, nem no templo principal, nem na galeria, de estar no mesmo nível, no mesmo plano, porque será feito assim em degraus, e as pessoas que vão sentando nas poltronas atrás vão estar sempre mais altas. Então, a visão perfeita para o púlpito, e o púlpito também alcançando a visão total da igreja. Aqui é o nosso banheiro, é o início do banheiro. Aqui é um banheiro muito grande, vou construir um outro, separar, porque aí tem a divisão de homens e mulheres. Mas no futuro eu vou ter separado o banheiro para homens e mulheres. Aí fica só para os homens. Entendi. Internamente com a divisão. Então nós já mudamos todo. Aqui está o berçário, é totalmente dentro tem um do berçário, assunto, total. Olha só, está o berçário aqui, feito de forma muito carinhosa. A minha igreja é linda. Eu também acho. Detalhe, pastor. Estamos trabalhando para que ela fique cada vez melhor. Aqui será uma área gourmet, que eu chamo de praça de alimentação. Vocês não vão comer na rua esse ano. Não. É muito importante dizer isso. E, Brenda, a liberdade que a gente tem de colocar o que a gente desejar. Sim. Né? Eu tenho uma livraria, eu não posso levar essa livraria para o hotel. Eu não posso montar barracas. O espaço é muito grande, então eu posso montar aqui embaixo. Delegar aqui departamento de jovens, adolescentes, ter a sua própria barraca, escolhendo o que é que vai estar oferecendo lá. O estacionamento é fantástico. Ele, inicialmente, é esse estacionamento provisório, mas no futuro terá uma cobertura, vai ficar essa parte térrea coberta e em cima vai ter estacionamento também. Vai duplicar a capacidade dele para uns 600 lugares. Eu posso ir até o terceiro andar, entendeu? Botando lajes e fazer ele vertical. Então, um projeto, um novo conceito realmente de construção de templos. Atualmente, no Nordeste brasileiro, os estados do Nordeste, esse será o maior templo do Ministério de Madureira. A maior construção. E detalhe, né, pastor? Assim, a diferença de lá para o hotel, além de muita coisa, além de tantas coisas que o pastor falou aí, pontuou, realmente é o estilo de teatro, a qual no hotel a gente fica todos num nível só. Lá não. Por o púlpito estar na lateral, o jovem vai se sentir mais perto de quem está no púlpito. Vai ter muito mais conforto de participação. Mais conforto. O ano passado, pastor, os jovens chegavam no ônibus, aí tinha que estacionar lá na outra rua e vinha. Aí a gente fez uma cantina improvisada, que choveu, eles ficaram na chuva, comia e saía correndo. Eu sei que eu passei muito tempo correndo. Aqui não acontecerá. De jeito nenhum. E outra coisa muito importante, para a gente lembrar também. O hotel, ele foi feito para comércio, turismo. Hospedar pessoas. Pessoas e outros fins, comercial, feira, vendas, não sei. Mas a igreja realmente para adoração. Então, o lugar já está, assim, temperado para receber de Deus. Essa é a palavrinha, temperado. Temperado. Porque a gente vai estar no nosso ambiente. Exatamente. Eu prefiro sempre fazer qualquer evento na igreja do que em hotel.
E esse ano, né, Brenda, vou aproveitar, né, já falei com o pastor desde o ano passado, né, que o evento da Ciberne também vai acontecer na nossa sede, na nossa catedral. Se Deus quiser, estaremos lá, já está bem adiantado, e até o novembro, né, o Congresso dos Jovens será em agosto. Aí tem ainda mais uns 3 meses para trabalhar, para melhorar mais ainda. E a senhora também sempre muito detalhista, pastora, vai fazer aquela ornamentação. Esse ano são 25 anos da Ciberne, então vai ser um trabalho assim bem diferenciado. Vamos fazer um congresso realmente com a cara dos 25 anos. Pois é. E vai ser lá na nossa sede. E Deus vai operar tão quanto operou em outros lugares. Sim. Porque ali é a casa do Senhor. É verdade. É outro ambiente, outra atmosfera. E Deus vai fazer. Um ambiente consagrado, apresentado. É diferente. É diferente. Por que a gente optou por hotel? Nós não temos no estado nenhuma instalação de igreja que possa comportar qualquer congresso. Seja adolescente, seja jovem, seja das mulheres, CIB ou Ciberne, né? Seja de varões. Nós não temos nenhum templo que comporte os nossos congressos. Então, eu optei por alugar centro de convenções dos hotéis. Mas hoje eu vejo que o lugar ideal, sem dúvida alguma, o é a ano igreja. passado foi quantos jovens? 1.500 e um pouquinho. E eu lembro que a gente teve que fechar as portas para muitos jovens que queriam participar. O que é desagradável, né? Exatamente. Ali nunca vamos fechar as portas. Exato. Porque se crescer muito, eu vou botar um telão lá no estacionamento. Eu gosto do meu pastor. Entendeu? E vamos fazer isso. Ninguém é o que vai eu faço de toda fora. a minha vida. Ninguém vai ficar de Ninguém fora. vai ficar de Um fora. ano passado, pastor, a gente teve que devolver valores, inclusive, já recebidos de inscrição. Não cabia mais. No que não cabia lá. A gente, Bruna, tem até condições. Fico encantado quando eu vejo assim a planta do nosso projeto. Eu perco até o itinerário da conversa. Mas, olha só, nós temos ainda espaço já com acabamento total, que dá para colocar aproximadamente... É Brenda, né? Se eu fizer umas 10 entrevistas dessa, eu vou aprender o seu nome. Pastor, nem importa. Olha só, Brenda. Pastor, da forma que ela está aí, você pode chamar até de Maria. Pode chamar o que eu quiser, tô só. Ela vai dizer cheia de graça. Olha só. De colocar cerca de 1.000 pessoas aí, fora o templo todo lá. Então, nós vamos ficar com um espaço muito bom para grandes congressos, por cerca de talvez mais uns, mesmo que sendo muita igreja, uns 15 anos. Gente, eu vou virar para a câmera que eu quero falar para os bom. jovens. Eu não sei nem para que eu tô. Eu tô tão empolgado. Não sei nem para onde olhar. Tô tão chique aqui, é com tanta câmera. Eu estou tão entusiasmado que eu nem sei para onde eu estou olhando. Se para o céu ou para Deus. Eita, olha. Gente, deixa eu dizer um negócio para vocês. Minha respiração fica até mais calma, assim, quieta, para me poder ouvir de Deus através do nosso pastor, porque é muito, muito, muito de Deus. Eu não sei se a câmera tá conseguindo pegar o brilhinho dos olhos do pastor, mas quando o pastor fala da obra, sim. os olhos dele fazem plim! Esqueci até da garganta. Olha, ficou até a bom. tosse até foi embora. Os olhos chegam, faz plim. E isso é o propósito de Deus. O propósito de Deus na vida. Tanto nossa, do pastor que tem uma experiência bem maior, são vidas para o reino de Deus. E quando ele fala da obra, ele fala com amor tão grande, que é o que é? É a missão que Deus entregou para ele. Então, gente, se espelhem em pessoas, em homens de Deus assim. Não se grudem em se espelhar em pessoas que falam bonito, que tem um Instagram, que tem uma desenvoltura. Não se apega a isso, não. Pegue pessoas que têm experiência, história de crescimento, de coisa com Deus, de intimidade com Deus e história mesmo de missão e propósito que Muito Deus obrigado, dá. Pastor, não tô babando não, pastor. É real. É real. Inclusive, onde eu chego, eu costumo falar até nas reuniões de líderes, né? Eu disse, os homens, nossos jovens,
para onde ele quer se espelhar, para onde que ele deve visualizar nesse momento, não tenho nada contra o Instagram, até uso também, mas são nossos pastores. Sim. Muitas vezes eu estou no campo A ou B, eu digo, ó, seu pastor aí é seu exemplo, meu pastor lá é exemplo. Esses homens é que a gente tem que estar observando a postura, a conduta, é que realmente vai estar nos ensinando. Brenda, Foi confiado para nos ensinar. vigia se eu tomo você como coordenador da entrevista, eu assumo tudo. Não, entendeu? pastor, pode falar Olha o que só, o senhor quiser. eu gostaria de falar, Deus me deu a oportunidade de ter uma escola muito boa. Eu trabalhei ao lado do fundador do nosso ministério, Paulo Levas Macalão, com o filho dele, a esposa, cunhado dele. Trabalhei com a família por muitos anos. Então, Deus me deu essa felicidade. Eu me sinto muito, assim, privilegiado por isso. Depois da saída dele, que vale dizer que foi um divisor de águas, a vinda do bispo primário, Dr. Manuel Ferreira. Esse homem, ele inovou o Ministério de Madureira. Ele incluiu a participação das mulheres que não participavam. A consagração de diaconisas não existia. Então eu conheço bastante a história de Madureira porque eu trabalhei com os fundadores. Eu estive agora pregando numa igreja em São Cristóvão, que nós estamos comemorando agora os 100 anos de São Cristóvão, onde começou ali os missionários Gunaving e Daniel Berg, que ordenaram o pastor Paulo Macalão lá. Estive pregando lá recente, levei 10 ônibus. Eu assisti. Assistiu? Assisti. Estava lá. Estava lá. E eles ficaram entusiasmados, que a nossa igreja, você já conhece lá, em Santa Cruz, né? Ela também é o maior templo do Rio de Janeiro, de Madureira. É a nossa igreja de Santa Cruz, que Deus me deu o privilégio de construir. Então, me encantam essas coisas. Eu sou amante da igreja. Eu amo a minha igreja. Amo o meu ministério. Não é? E, às vezes, fico me sentindo culpado porque Deus me levou a acumular conhecimentos que, a cada curso que eu fazia, a cada especialização, eu dizia para Deus, Deus, vai ser muito bom na tua obra. Então eu terminei aposentando muito cedo e hoje eu dedico, hoje não, já tenho 35 anos de aposentado. Eu dedico a minha vida a servir a Deus, porque eu me sinto devedor. Eu sou um nordestino, que fui para o Rio de Janeiro muito jovem e lá me especializei tanto. Então, eu me sinto devedor em estar prestando meu trabalho, meu conhecimento na obra de Deus. Eu vou falar menos agora. Não, pastor. Poupar um pouco a minha garganta, que é o que está no culto hoje. E eu me inspiro demais no Senhor e estarei no culto Obrigado. também, lhe ouvindo, no culto de ensino. Vamos terminar esse bloco, né? Agora. Vamos terminar esse bloco já? Eu pensei que Meu estava Deus. terminando um pouquinho. Outro bloco com mais um convidado. Então vamos embora para o próximo bloco. E vamos para o segundo bloco aqui. Estamos com um convidado especial, pastor André Teixeira, e é um exemplo de jovem cheio de Deus que eu vou apresentar já, viu, pastor? É jovem hoje, é jovem. Ai, Jovem. Ó, está todo jovem. Pastor André, nada mais, nada menos, filho do pastor presidente, pastor Ednar. E outra coisa, ele é o primeiro vice-presidente do Campo Caderne e ainda é secretário da convenção do com Estado. NEMAD do Estado. Então, assim, é de Jesus todinho, ó. Outra coisa, casou com 23 anos no Rio de Janeiro com a missionária Maria e veio-se embora do Rio de Janeiro para cá, para o Rio Grande do Norte. Eu já quero pedir para ele já dar uma pincelada de como foi isso aí. Pai do Senhor, nação Conjadém, tudo bem com vocês?
nosso presidente, nossa pastora, Brenda, Yuri, Sandrine, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado aí pelo convite, pela iniciativa também, muito importante para a nossa juventude. Então, a pergunta que me foi feita foi: como é que foi esse casamento rápido no jovem? Então, já como diz a temática do Conjadem desse ano, é propósito. Então, a gente casando debaixo de propósito, a gente sabe que as bênçãos do Senhor vão estar sobre as nossas vidas. Então, focar no propósito, estar do lado de uma pessoa que também carrega esse interesse pelo propósito de Deus, e foi isso que aconteceu. A missionária Maria foi uma pessoa que... Eu vou dar só uma pincelada como é que foi o pedido de casamento. Eu estava na sala da minha casa, meu pai me pergunta se eu quero casar, eu falo que eu quero, ele pede para eu ligar para Maria. Só. Por ligação, assim mesmo. Liga pra ela e pergunta se ela quer casar contigo. Eu peguei o telefone e falei: amor, tudo bem? Tudo bem? Você quer casar comigo? Ela respondeu: eu quero. Eu falei: beleza, a gente vai casar em dezembro e em janeiro a gente tá indo pra Natal. Foi o pedido de casamento, jovens, guarda aí, mais romântico do Brasil, por telefone. Então foi assim, rápido, uma visão que Deus deu ao presidente, e ele, como sempre, ele brinca: ó, vai deixar o homem ser o pai da sua mãe, vai unir-se à sua mulher e vai para Natal. Aí foi isso que aconteceu. Me uni à missionária Maria, um beijo, meu amor. E hoje estamos aqui, vai fazer 10 anos em Natal. Meu Deus. E já tem a Camélia, né? Já tem Camélia, né? Até pituca. Pastor, e como foi assim, deixar tudo no Rio de Janeiro para vir para cá, assim, a família? Eu sei que o pastor e a pastora vêm todo mês, mas assim, dá saudade, sente falta. Sim, a questão é, quem tá focado no propósito tem essa disposição, né, de deixar muita coisa. Não é para trás, é entender que aquele estágio da sua vida foi uma formação para que você pudesse continuar uma nova etapa abraçando o propósito que Deus tem. É lógico que quando você se distancia da família, de amigos, desde quando eu me entendo por gente, a gente tá em Santa Cruz, conhecendo as pessoas que estão lá, tendo contato com a nossa família. Então, abrir mão disso tudo pesa, mas quando você olha para o alto e percebe que existe um propósito debaixo de toda essa transição, você abraça e você vai com fé. De vez em quando dá aquela tremida, né? Tem aquele medo, aquele receio, mas você tá tão focado naquilo que Deus quer que você só vai parar quando você chegar no final dessa corrida. Entendeu? Não dá nem tempo de voltar. Não dá. Quem coloca a mão no arado não pode nem olhar para trás. Então, abraçar. Não pode quanto mais voltar, né? É abraçar a visão. Não, já foi, não tem como mais voltar, Não tem como não. Aí direto. Entendeu? Fecha o olho, tranca os dentes e vai. É assim. E lá no Rio de Janeiro, lá na Cadesc, tem muitos congressos, né? O Madesc e o dos adolescentes. O Acadesc. Tem muitos. E o senhor já participou de vários. Tanto o Madesc quanto o Acadesc. O Acadesc, eu permaneci no Acadesc desde os meus 13 anos até praticamente casar. 2 anos antes do meu casamento, a gente deixou o Acadesc, né? E foi uma experiência muito boa. E a minha sugestão para os jovens é: tem evento da sua igreja, abraça, porque é uma boa. Você cresce espiritualmente, você conhece pessoas que estão no mesmo propósito que você. Como obreiro, você carrega aquela formação como obreiro por estar acompanhando um evento que a igreja promove. Então, participei da Acadesc, participei da Umadesc. Antes de vir para o Rio Grande do Norte, fiquei 1 ano e pouco como coordenador do departamento de missões. Então, sempre é um degrauzinho, sempre a mais construindo, né? Sua vida como obreiro, sua vida como servo do Senhor. E eu sugiro para todo mundo, cara, tem um evento de jovens, tem um evento da sua igreja, abraça, participa. Não é um evento de jovem, a pastora disse. Muitas das meninas lá no Rio, e até aqui hoje já está se formando essa cultura, que participa dos eventos de CIB. Antigamente era só as senhoras casadas que participavam do evento de CIB. Hoje, meninas dos jovens, dos adolescentes que não são casados, participam do evento. E por que isso? Porque eles percebem na visão da nossa liderança esse desejo em servir a igreja. Então, se eu sou jovem, meu desejo de servir a igreja é tão grande, eu vou participar do evento de jovens, vou participar do evento de CIB. Se eu puder, vou participar do evento de varões, e assim vai. Até das crianças. Até das crianças, todo mundo. E a importância do Conjadem aqui no Rio Grande do Norte, o que é que o senhor diz? E mais uma vez parabenizar o pastor Yuri, né, que nesses últimos anos tem realmente revolucionado o Conjadem. Parabéns. Salvinha de palmas pro pastor Yuri. Tem revolucionado. Ele sempre faz questão de mencionar que toda essa revolução veio porque ele abraçou a visão da nossa liderança.
Nosso pastor, quando ele veio pro Rio Grande do Norte, ele veio debaixo de uma visão de fato celestial e gerou-se uma mudança muito grande no Ministério de Madureira, não só no Campo Caderno, mas no Ministério de Madureira, a ponto de outras igrejas que também são companheiras nossas na missão da pregação do Evangelho olharem e falar, realmente, Madureira hoje está numa nova roupagem, está com uma nova visão, e isso, graças a Deus, e também a visão que o nosso pastor tem seguido. Então o pastor Yuri falou que ele abraçou essa visão e é por isso que o Conjadem tem dado certo. Para o estado do Rio Grande do Norte, não somente, mas para o Brasil e para o mundo. Os nossos jovens, diariamente, eles têm uma infinidade de contato com outras pessoas. E a maioria dessas pessoas, às vezes, não carrega a mesma fé, não carrega a mesma visão. E aí vem a importância da igreja, do trabalho da igreja e do Conjadem para os nossos jovens. Que o Conjadem vai ser um momento onde os nossos jovens vão ter a oportunidade de estar do lado de pessoas que compartilham da mesma fé, da mesma visão. Foi citado aqui, às vezes a gente brinca, mas de fato é uma verdade. Dentro desses trabalhos, um jovem conhece o outro, surge casamento, existe a formação de um lar embasado na palavra do Senhor. E o Conjadem ele é importante justamente para proporcionar para os jovens essa possibilidade de relacionamento. Eles estão lá, vamos supor, jovens de Mossoró, vêm para Natal, se conhecem, crescem na fé, forma grupos ali no WhatsApp e começa a revelar talvez talentos que estavam guardados por causa de um relacionamento. Vamos fazer um podcast, vamos fazer uma live, vamos começar a trocar ideia sobre Bíblia, sobre a palavra, e dali há um crescimento. Então o Conjadem é esse momento. As pessoas falam, vai ter pregador, cantor. É bom, é ótimo. Só que o foco do Conjadem ultrapassa o nome que vai estar no cartaz. Então, jovem, fica ligado, porque Deus talvez vai se utilizar desse momento que você vai estar no Conjadem para despertar em você algo poderoso, algo forte. Babado é forte, como diz Brenda. O Conjadem, eu falei no início, né? É tão interessante o trabalho da igreja. Eu digo o trabalho não só de jovens e adolescentes, mas de todos os departamentos. Eu tiro muito isso lá pelo Rio de Janeiro, né? André mencionando o Rio de Janeiro. Às vezes eu faço apresentação dos visitantes não evangélicos. Eu tenho na CIB mulheres uniformizadas que não são evangélicas, mas fazem questão de participar. E com os jovens não é diferente. Às vezes um jovem está na escola, comenta com outro. Nossa, mas eu quero conhecer esse trabalho. Que trabalho é esse? Eu quero me inscrever também. Uma pessoa, às vezes, não evangélica, acaba vindo para um evento desse, aceita Jesus, se torna um grande exemplo na igreja. E para a família também. Às vezes, jovens que os pais... você não tem mais jeito. Até pensa assim. Mas vem para a igreja, Deus dá um banho nele, ele volta uma outra pessoa, se torna um outro jovem. Um jovem abençoado, cheio de Deus, que passa a entender melhor os pais e ajudar mais na igreja. Brenda, então, Deus aproveitar o ensejo, eu vou tomar até a frente aqui um pouquinho da nossa pastora e do nosso presidente, da nossa host aqui. O que acontece? É o testemunho deles dois e um momento oportuno eles vão contar. Quando o nosso pastor presidente conheceu a nossa pastora, era um jovem bonito, de quase 2 metros de altura, viúvo. Quando ele conheceu a nossa pastora... Ondulados, né? Cabelos ondulados, um do lado do outro. Quando ele conheceu a nossa pastora era uma jovem. E perguntar, ela estava sentadinha no grupo de jovens, não. Estava trabalhando na cantina. Aí você pergunta, como é que surgiu isso então? Ela era jovem trabalhando na cantina. Quando o jovem reconhece que quando ele está dentro ali, o ambiente cristão, ele se reconhece como parte daquele ambiente, ele vai querer ser útil por onde ele passa. E, eu tenho que estar no grupo de jovem, eu tenho que estar maquiado, eu tenho que estar bonito, porque, o meu varão vai me ver. Minha filha, se você tá focada para as jovens solteironas aí, se você tá focado no reino, você vai estar sem maquiagem, de touca na cabeça, o teu varão vai olhar e vai guardar você. Por quê? Porque ele vai enxergar em você o propósito de Deus para a vida dele. Então, a nossa pastora estava trabalhando na cozinha. Você já viu alguém que tá maquiado na cozinha? Não tem maquiagem, tem nada. Então, a maquiagem da pastora foi a unção de Deus. A unção de Deus chamou a atenção do pastor Zé Pedro e ele falou que sonhou com a pastora. Então, quando a gente tá focado, meu irmão, chama, não adianta. Então, se você for pro Conjadem focado mais em Deus do que na maquiagem, do que no nome do cartaz,
tem surpresa de Deus aí pra tua Pastor vida. André, merece acrescentar. Como é que eu conheci se ela trabalhava na cantina da igreja? É que ela cantava também no coral. Então, eu era o pregador da noite, foi dada a oportunidade para o coral se apresentar. A pastora Aí apareceu a cantava. única menina que correu lá e ainda se ajeitando assim e tal, e cantou no coral, terminou, ela já sumiu dali de novo. Ela ainda tocava um pouquinho de clarinete, viu, Ainda gente? tocava. Aí, Passado. na hora que terminou o culto, o pastor me levou para lanchar. Quem é que veio me servir? Ela. Aí o coração fez Você vai- tum, tum, tum. O coração bateu forte. Fica ligado aí, Vou jovem. contar essa história em outro O momento. segredo está em ajudar na cantina. Não, o segredo está em temer a Deus e ter propósito. Que já foi falado aqui, né? Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas que me fizessem crescer em todas as áreas da minha vida. Então, eu sempre tive do lado estou, né? E tenho estado do lado de mulheres que realmente são mulheres de Deus. Como a gente tem a nossa líder nacional, que é a Bispa Keila, que é uma mulher, assim, de Deus. Um exemplo para todos nós. A Bispa Irene, que é hoje a esposa do nosso Bispo Primaz. Tem a Bispa Marvi. Então, nós temos, assim, mulheres de Deus que realmente nos ajudam a crescer. Várias outras mulheres. Eu digo que Madureira é um celeiro de homens e mulheres de Deus muito abençoadas. A gente tá falando bastante inspiração, né? Olhem para as pessoas que tenham um testemunho e se inspirem. Outra coisa que a gente tem que falar, eu não gosto de dar atenção para as coisas do inimigo, mas a gente precisa estar bem alerta no quê? Quando a gente está fazendo por trás dos bastidores mesmo, na organização de um congresso tão grande que vai ter cura, libertação, batismo e salvação, acaba que o inimigo fazendo de tudo para não acontecer esse evento e os jovens não chegarem até lá. Para querer desanimar, né, na verdade. Mas todo propósito, quando você coloca um propósito no seu coração, Brenda, ou os jovens colocam, você vai sempre enfrentar algumas dificuldades. Eu digo sempre lá nas minhas reuniões com as mulheres, eu falo o seguinte: irmã, não quer ser perturbada pelo inimigo? Não faça nada. Mas quer ter tribulação? Começa a pensar no reino, fazer coisas que engrandeçam o reino de Deus. Aí começa. É um problema. O filho quebrou o pé, o marido às vezes ficou desempregado, e começa. Mas depois tudo volta ao lugar. Eu digo, essa semana eu estava conversando com o pastor falando: amor, a gente se preocupa com muita coisa, mas tem um hino que diz: quando o vento soprar, tudo volta ao lugar. E volta mesmo. Porque sempre quem está no controle é o Senhor Jesus. Então, o inimigo se levanta sempre para cair, porque a obra é de Deus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Então, os jovens ter esse propósito, confiar em Deus e seguir em frente. Em frente que vai dar tudo certo. Então, agora, nessa preparação, já vamos falar para os jovens: orem hoje. Sim. Jejue hoje, busca o Senhor hoje. Não deixe somente para o dia 10 de agosto. A preparação começa antes, preparem né? antes. Eu gosto muito de tocar nesse assunto sobre as dificuldades que vão vir nesse processo, né, rumo ao propósito. Tem muita gente que coloca o ênfase justamente nessa questão da escassez. Acontece alguma coisa e tal, mas o inimigo ele sabe atacar em ambas as frentes, tanto na frente de escassez quanto na frente da abundância. Por quê? Quando tá no processo de escassez, é aquele negócio: eu não vou porque tá me faltando. Quando tá no processo de abundância, por que eu vou para lá? Eu tenho dinheiro para ir para um lugar melhor. Então são ambas as frentes que o inimigo precisa ataca. ter cuidado. E o que acontece? Quem tá no propósito pode ter, pode não ter, ele vai continuar focado. Então a nossa juventude, talvez aconteça isso. Perdeu o emprego, mas talvez a pessoa que está trabalhando tenha uma promoção no emprego tão grande que passe a dobrar. Tô com um salário melhor e tal, vou pro Conjadem ou para Fernando de Noronha? Aí ele fica naquele pensamento: Fernando de Noronha, você vai estar indo em encontro do propósito de Deus para tua vida? Não, foca no propósito, entendeu? Que o inimigo ele vai querer atacar, você tendo, você deixando de ter.
Então, o negócio é você estar dentro do querer do Senhor, que vai dar tudo certo. Você flecha Verdade. que acerta no alvo. É, Ninguém isso aí. pode parar. É isso aí. Né, pastor? Verdade. Então, eu sei que vocês estão esperando o pastor André revelar. O pastor André que vai ficar na incumbência de revelar o segredo, que tá todo mundo perguntando quem é que vai cantar, quem é que vai ministrar. Eu vou dar lugar com força e o pastor agora vai revelar a vocês quem são essas pessoas. É incrível, é incrível isso. Eu falei agora há pouco, eu tava conversando até com o pastor Yuri. Deus sempre se manifesta nas nossas reuniões, com Jadem, Ciberne. Deus sempre fala de uma forma extraordinária, independente do nome, porque Deus é o centro. Com nome, sem nome, Deus é o centro. Mas, quando Deus é o centro e ainda Ele nos possibilita a oportunidade de trazer homens e mulheres de Deus para agregar nesses eventos, é muito bom. E esse ano eu falei para ele, pastor Yuri, esse ano vai ser um Conjadem pentecostal. Vai ser do Eu vou manto. rodar. Meu amigo, eu vou me controlar pra não rodar. Eu vou rodar aqui, ó, daqui a Eu vou pouco. rodar. Porque é só nome pentecostal e eu creio que Deus já tem colocado Só uma palavra. em ser na igreja, Já vai muda, ser. Já tá indicador. preparado. Já muda o ambiente. muito interessante. E esse ano, com esses nomes aqui, eu acredito que vai ser bênção pra caramba. Posso falar o primeiro nome? Vambora? Rufem os tambores. Pregadores, pastor Gilmar Fiuza. Tremendo. Meu amigo Gilmar Fiuza é do Brado. Está do ladinho de Jesus ele. Então, Parabéns, Gilmar Jesus. Fiuza é um dos nomes que vai estar brilhantando a festa aí do Conjadem. Então, jovem, já venha preparado. Olha, não venha de salto, meninas, não venha de salto. Vem de tênis. Vem Hoje de o tênis. tá na moda. Sapato bom para bradar é tênis. Então, já venha de tênis, que o negócio vai ser pipoco, vai ser forte. Então, Gilmar Fiuza é o primeiro nome. Posso falar o segundo? Ou... Eu já tô preparada. Segundo nome, pastor Samuel Procópio. Sabe, não tem aquelas vigílias lá da Debrais? Aquele moreninho. Então, da vigília da Debrais, pastor Samuel Procópio prega muito lá na nossa sede. Então, pastor Samuel Procópio vai ser também um dos pregadores do Conjadem. E o negócio vai ficar, meu amigo, Bom. arrochado. Estreito. Tô E sentindo Deus já a quentura. Vai pegar fogo. vai ter palavra de Deus para nossa vida. Então aí já vai preparando o coração, já vai se consagrando. Vai ser muito forte. E para cantar, o nosso irmão e amigo Adriano e Beatriz, a sua esposa, que agora estão uma nova dupla, né? O negócio vai ser forte. Então, nossa irmã Beatriz e Adriano vão vir com tudo aí. E pode preparar que a casa vai ficar pequena. Pois é, gente, revelado o segredo e eu já quero agradecer a presença de vocês. É uma honra vocês estarem aqui. O Conjadem é grato demais. Muito, muito, muito obrigada. Vou dar um aviso para vocês que vocês ainda não fizeram a inscrição. Faça inscrição. Você é da Madureira? Faz a inscrição com o seu líder. O seu líder de congregação, o líder do campo, faz a inscrição com ele. Se você não for, pode entrar na nossa bio, no feed do nosso Instagram. Tem lá um link e você pode falar com o nosso WhatsApp e a gente faz a inscrição com você. Se vocês ainda não viram a nossa farda, eu postei já a farda, né? Tá aqui a nossa farda. Vai lá, pede logo, já faz. São poucas unidades, né, pastor? Poucas unidades, já faz o seu pedido. Eu estou esquecendo alguma coisa? Então, dia 10 de agosto, vamos estar esperando por vocês. Pastora e pastor, deixe uma palavra especial para os jovens e vamos embora. Estamos ansiosos, aguardando vocês, que no dia 10 será um dia de bênção, um dia de vitória, e a Caderne vai estar de braços abertos esperando eles, né? Vai ser uma bênção. Nos sentimos honrados de estar recebendo o Conjadem no dia 10 de agosto. Deus abençoe o nosso pastor, Deus abençoe o pastor Yuri, toda a liderança, pastor André, que eu acredito que está tendo o apoio de todos para esse grande evento, que será um grande evento para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Na verdade, eu estou ansioso porque eu tenho o maior desejo de apresentar o endereço da nossa igreja aos nossos jovens do Estado.
É bom que eles conheçam a sede da Convenção do Estado e também a nossa igreja, com o espaço que nós não temos hoje em nossas igrejas do Estado. Nós estamos muito acima da capacidade para receber pessoas com o maior templo que tenha da nossa igreja no Estado. Isso me dá certa alegria, que a gente está levando a construção de uma forma discreta, né? Mas quero receber os nossos jovens. Sejam bem-vindos. Quero abraçar cada um. Gente, viu, pastor? Você vai abraçar. É verdade, deixa ele. É melhor dar um abraço, um representando a todos. Também, Brenda, E um que Deus te abraço abençoe. Obrigada, Muito minha obrigada. pastora. Brenda, com essa alegria, já fica contagiando todos os jovens, né? Que Deus abençoe. Pois um cheiro bem grande, dia 10 de agosto. Vamos Deus estar abençoe a juntos. Deus todos. tem algo muito especial. Um cheiro. Tchau!